A comunicação, ela tá em tudo. Ela tá ao nosso redor, ela tá no nosso vestir, ela tá no nosso falar, ela está no nosso não falar. Ela move céus e montanhas. E tem até uma palavra aqui que hoje eu vi nos Provérbios do dia 27, né? Provérbios 27, que fala: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Ai, como é bom falar disso, como é bom aliviar isso, como é bom falar. Como é bom você sentir que você está sendo ouvida. Essa não é uma das grandes queixas que acabam com os relacionamentos? Ele não me ouve, ela não me ouve, ela não me entende, ele não me entende. Eu deixei até essa música de fundo, que é algo novo, porque esse novo ele pode ser lapidado novamente no seu relacionamento. Essa forma de se comunicar, se expressar e aprender a cada dia você melhorar isso, que seu receptor, no caso, o seu parceiro, a sua parceira, te compreenda melhor. Porque a comunicação não é exatamente o que a gente fala, mas sim o resultado de quem está ouvindo. O resultado que a outra pessoa interpretou do que você falou. Até na comunicação com os filhos, às vezes a gente se atropela e vai por uma linha que eles não entendem e voltam e fazem, e voltam e fazem e repetem. E quem dirá com o parceiro, que já vem de uma outra vida, de uma outra cultura, de uma outra família, de outros valores, outros princípios, vem de outro meio. A comunicação nossa, ela nasce, a forma de se comunicar, desde a infância. Na verdade, a gente já nasce com um temperamento. E hoje eu estou ficando apaixonada por estudar isso também, porque são os temperamentos das pessoas que são tão diferentes e cada um tem uma forma de se expressar. E aí tem 4 temperamentos que Hipócrates fala, do fleumático, do colérico, do sanguíneo e do melancólico. E tem mais um outro lá que é uma mistura que eu ainda não entendi muito bem, porque isso para mim ainda é novidade. Mas só de perceber a diferença dos temperamentos, que as pessoas nascem com isso. E daí as pessoas falam assim, nossa, essa aí já nasceu assim. Sim, ela já nasceu assim. Ela é assim, ela foi nessas constituições, nessa habilidade. Gente, olha de novo com fone de ouvido aqui, que nem eu tava ontem, com o fone incomodando. Justamente aí que está a grande questão, de a gente entender como a outra pessoa quer se comunicar e quer falar, e que para ela tem sentido ou não tem sentido. Eu já comentei aqui com vocês, em outras lives, que uma das coisas que mais bateu, sempre bateu, em relação a eu e meu esposo, e no primeiro casamento foi assim, e agora no segundo também, era a questão da comunicação. Era a questão de achar que essa diferença nossa de pensamento, ela era crucial e determinante para a gente botar um ponto final, que isso me causava muito estresse, me causava muita discórdia, causava aquelas DRs intermináveis. Aí é que tá o ponto. E daí existe até um ditado, 2 bicudos não se beijam. Minha mãe falava isso, desde criança eu ouço isso. 2 pessoas que estão bicudas, emburradas, elas não se aturam. E realmente, se ambos entrarem numa conversa, entrarem num movimento para ter opinião sobre aquilo, eu quero dar a minha opinião. Quem já ouviu falar sobre isso? Mas não sabe se expressar. A sua opinião vai ser sempre bem-vinda. Você falar o que você pensa, o que você sente é fundamental. Aí que está a grande chave. Como você fala isso? Como você fala isso, que a outra pessoa entenda que isso é importante, que não agrida ela no que ela está falando e que você ainda saia leve porque você falou. Porque no relacionamento só existem 2 caminhos. Essa é a estrada. Esses 2 caminhos. Até tem umas plaquinhas que brincam com isso, né? Ou você quer ser feliz, ou você quer ter razão.
sempre no momento que você quiser ter razão, cuidado. Você está brigando, está entrando numa discussão, está entrando num embate que não vai levar a lugar nenhum. Quando a gente se prepara e começa a estudar a mente humana, a gente percebe no comportamento de duas pessoas, nos estudos que a gente faz, que essas duas pessoas sempre querem ter... A intenção é uma intenção positiva sobre a conversa. Vamos fazer um exercício? Pega uma situação sua, lá do passado, que você entrou numa discussão com a outra pessoa. Pega uma situação lá que você começou a conversar e naquele momento, qual que era a intenção das duas pessoas que estavam naquela conversa? Não era num objetivo bom, positivo, seja para um, para outro, mas o objetivo de ambos era o mesmo. Não era o atrito. Era sim entrar num acordo, entrar numa conversa, entrar num diálogo sobre a situação. Colocar o ponto de vista de cada um e entrar num consenso. Quando as pessoas veem que aquele momento que ambas as pessoas estavam com a intenção positiva sobre aquilo, porque a pessoa tem intenção positiva de diversas formas. A intenção é positiva, de qualquer lado. Seja da forma que ela pensa, seja da forma que você pensa. Por muito tempo, quando eu analisava as brigas que eu tive com outras pessoas, eu comecei a olhar lá no fundo. Qual que era a intenção da pessoa naquele momento? A intenção da pessoa com a mente dela era que ela queria me ajudar. E com a minha intenção eu também queria ajudar. Só que eu não soube me comunicar. É uma ou duas, três palavras que você usa que acaba com a comunicação. Que causa conflito. Que causa uma briga interminável. Aquela conversa que vai se alongando, que vai não tendo fim, que você vai não ter resultado. E de repente volta lá para estaca zero e você olha para trás e fala assim, caramba, eu desisto, eu não falo mais sobre isso. Eu não falo mais sobre isso. É melhor nós não falarmos mais sobre isso. Aí que está o grande perigo de não falar mais sobre isso. Não falar mais sobre determinado assunto, primeiro, não vai resolver nada. Você vai ficar com aquilo guardado. Você vai ficar com aquilo entalado. Aquilo em algum momento, que é uma dor pequena, vai se tornar uma grande avalanche na sua vida. Aquilo que está te ferindo naquele momento que você resolveu, é melhor assim, é melhor eu me contentar com isso, não vai dar certo. Porque de uma forma ou de outra, aquilo vai voltar muito forte. Mas e aí, Márcia? Como que eu consigo comunicar com uma pessoa que não quer me ouvir? Será que realmente ele não quer te ouvir? Ou será que ela não quer te ouvir? Ou será que é a forma que você coloca esse assunto que faz a pessoa, que nem aquele desenho que faz um escudo na frente? Mas por que a pessoa é assim? A comunicação vai primeiro de a gente entender como nós somos. Como nós somos constituídos do nosso pensamento. O que a gente comunica está muito além das palavras ditas. Está na expressão verbal, está no olhar, está na feição do rosto, está na forma como você se movimenta, na sua fisiologia, em tudo. Até a forma do vestir comunica alguma coisa. Comunica para quê? Para que você está naquela situação. A forma como você se comporta, assim. A pessoa está falando com você e você fica assim, ouvindo. Ou você se interessa pela pessoa. A forma da comunicação, quando você fala alguma coisa, ela está dizendo demais sobre a sua vida, a sua trajetória. É como se cada palavra que você falasse viesse com um histórico. Puxasse lá num HD um histórico de todas as palavras que foram repetidas na sua vida, que você ouviu, sentiu, contextualizou aquilo, teve alguma experiência com aquele assunto.
E daí vem uma outra máxima além da intenção positiva, que toda comunicação tem de ambas as partes, não importa qual é o contexto, a intenção é positiva para algum lado. Alguém queria satisfazer o seu lado, mas a intenção era positiva. O outro momento da comunicação, que daí se estudado na PNL, é justamente isso. O nosso mapa, que é o que a gente aprendeu na vida, o nosso mapa, que é justamente tudo aquilo que você carregou ao longo da tua história, não define o território inteiro. Porque muitas vezes a gente quer fazer da nossa experiência de vida o padrão de todas as vidas. A gente quer fazer da nossa experiência, o outro quer fazer da experiência dele, um padrão para tudo, um padrão de pensamento, um padrão para tudo. Como se todos fosse óbvio para outra pessoa que aquela situação dá aquele resultado. Não existe óbvio para ninguém. O que acontece na sua mente está relacionado com o que você viveu. E o que você vai falar justamente vai expressar isso. E do outro a mesma forma. O outro vai expressar através das experiências dele, do que ele viveu também. E do que é significativo para ele. E quanto é importante quando a gente entende o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de comunicação. A mulher, por sua natureza, ela é mais sensitiva, ela é mais dos detalhes, ela é mais daquela coisa pequenininha de tudo tem um contexto. A diferença da mulher e do homem é muito ampla, não só por energia, não só pelo físico, mas pela forma de pensar. Quando uma mulher diz nunca, esse nunca tem 550.290 interpretações por trás. O homem nunca é nunca. A mulher não. Quando a mulher diz sempre, isso sempre acontece, ela vai contextualizar aquilo em diversas situações que nem é o sempre. Mas a mulher, ela tem essa capacidade de fazer um enredo ao redor de tudo. O homem não. Sempre é sempre. A forma de pensar, além de todas essas bagagens que a gente traz da vida na nossa comunicação, é justamente o que na hora que a pessoa está conversando é que dá todo aquele enrosco, aquela bola. Porque ambos pensam muito diferentes. E daí quando você usa expressões nunca, não mas, não mas isso, não mas aquilo, não mas... Você está simplesmente acabando com a outra comunicação do outro. E aí vem o outro que por alguma experiência que ele já passou, tá como se tivesse várias armaduras na frente. E você vai atingir justamente no ponto que a pessoa não gosta. Ah, mas eu preciso alertá-lo. Eu preciso alertá-la que ela vai por esse caminho. Existem formas de alertar. Existem formas de se comunicar. Geralmente a gente procura formas de comunicar a outra pessoa que ela está errada quando o negócio está pegando fogo. Quando aconteceu algum fato, daí você fala assim, vou chegar em casa e vou conversar. Quando eu chegar em casa eu toco nesse assunto que você acabou de vivenciar com a pessoa na rua. Será que é o melhor momento para você justamente chegar em casa e tocar naquele assunto que você acabou de presenciar com a outra pessoa e você está com a outra pessoa num estado emocional não agradável? Porque a gente não é óbvio o que a pessoa está sentindo para você. Só ela sabe. Só você sabe o que você está sentindo naquele exato momento sobre o que aconteceu. E naquele exato momento, justamente é o momento que você quer resolver as coisas. E daí você se atropela, você se precipita e toca em detalhes que é como se fosse uma grande lança que você bate a estaca no seu relacionamento. Geralmente, quando a gente está falando de emoções, essas emoções, quando estão à flor da pele, elas só ferem, elas só criam mais mágoas,
criam aquelas palavras que você lançou e não vai voltar atrás. E daí justamente naquele momento que você lançou essa palavra, você não consegue mais corrigi-la. E aquilo ficou. Aquilo ficou. Alguém ouviu, alguém processou, alguém não gostou. E de uma hora para outra aquilo volta na sua vida. Porque aquele momento, justamente você falou no atropelo. Ou você decidiu naquele momento não falar mais. Percebe como a nossa comunicação, ela pode realmente detonar tudo. Ou pode acolher tudo. Uma das coisas que mais eu aprendi nesses últimos anos foi justamente a observar o movimento dele. Somos pessoas totalmente diferentes. Você já fez algum teste de personalidade? Você já fez algum teste para saber como é que você funciona? O que te agrada? Hoje tem inúmeras ferramentas. Se fala em linguagem do amor, se fala em temperamento, se fala em teste de personalidade, se fala de várias ferramentas que compõem quem você é e como você se comunica. Eu sou uma pessoa que gosta de toque, gosta de carinho, gosta de conversar, gosta de tempo presente. Tem pessoas que gostam de presentes físicos. Eu sou uma pessoa que quando eu vejo uma situação, eu quero ir lá resolver. Meu marido não. Ele é o oposto. Ele vê uma situação, ele quer pensar sobre aquilo. Eu demorei muito tempo para entender isso. Muito tempo. Que eu precisava respeitar isso dele. Não exigir que ele pensasse da mesma forma que eu. Porque eu vivia exigindo. Exigindo aquela resposta rápida, de passar algo para ele e querer aquele retorno. E daí por muito tempo eu falei assim, não vou mais falar. Quando eu falo da briga, porque eu quero uma resposta, ele não responde, ele quer uma resposta, ele não responde. Quando eu comecei a perceber que a minha ansiedade, a minha impulsividade, muitas vezes, me levava para caminhos ruins, e que era muito mais sábio dar o tempo que ele dava, refletir sobre aquele assunto e depois chegar a uma conclusão. E que eu precisava colocar ele dentro dos assuntos e não começar a tomar a frente, de fazer as coisas porque ele não agia. Ele queria pensar. E aquele pensar 1, 2 dias, às vezes uma semana, às vezes 24 horas, fazia total diferença do que agir da forma como eu agia. Mas muitas vezes eu precisei puxar ele para pensar mais rápido, porque a decisão precisava ser tomada. Mas aí começou a entender a dinâmica dele. A dinâmica de dar opções para a pessoa conduzir, para a pessoa entender o que está acontecendo. Uma pessoa que ela tem um perfil executor como eu e influente, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar e eu gosto de agir. Ele não. Ele é estável, cauteloso e analista. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu disse, o que eu preciso aprender com esse perfil analista? Porque é isso que faltava em mim. Ser mais analista, mais cautelosa, mais equilibrada. Hoje, quando eu faço esse teste, eu já fiz ele em vários momentos da minha vida. O momento que eu estava no pior momento da minha vida, eu estava com o dominante muito alto. Ninguém aguenta viver com o executor o tempo inteiro. Se você é uma pessoa que vai, atropela as coisas, vai fazendo, ainda mais a mulher, você vai com certeza estar na sua energia masculina muito alta. E você na energia masculina muito alta, você está entrando em combate com o seu parceiro. Você na energia masculina muito alta, você está entrando numa disputa com ele. Inconsciente, mas de energia existe sim. Porque você está ocupando um lugar que não é seu. Tá vendo como a comunicação influencia em tudo? E como que você se relaciona? Se você está nesse combate de tomar frente, de fazer as coisas, não deixar o outro ser o outro na relação. Você quer ocupar os dois papéis. Seu e dele. Ai, não, eu não faço isso. Cuidado. Talvez você faça e não perceba. Eu não tinha essa percepção. Hoje eu percebo exatamente quando eu vou e eu paro. Opa, deixa eu voltar pro meu lugar. Eu vou e disse, não, calma aí, eu não tenho que decidir nada sozinha. Ele pode decidir
é dele também. Não vai fazer diferença nenhuma se a gente esperar mais um dia para tomar determinada decisão. Tô engasgando hoje, né? Para tomar determinada decisão não vai depender de mais nada, não vai afetar em nada, vai ficar tudo bem. E daí eu te convido até a fazer uma reflexão. Quando a sua ansiedade falar mais alto de você querer uma resposta, que geralmente a gente quer uma resposta deles. Uma resposta rápida, uma agilidade, algo que eles não fazem. O convite que eu faço de reflexão para você é assim. É uma dica valiosa. Pense na seguinte alternativa. O que de pior pode acontecer se eu esperar mais um dia? Será que realmente vai cair? Será que realmente vai dar tudo errado? Será que realmente aquilo não vai mais dar certo se eu esperar mais um dia? Ou será que há alguém que está agindo da forma que ele está agindo para as coisas irem mais devagar? Ou até mudarem de rumo? Quando você faz tudo que é a sua parte, que está no seu alcance, e você entende que existem outros fatores, você aprende a ficar quieta no seu lugar, e isso não te magoa, não te causa nenhum transtorno. Porque você sabe que existem outras esferas. E é muito diferente de não falar mais. Porque quando nós não falamos mais, é aí que a casa cai. Quando a gente larga a mão. Quando a gente não se importa. Quando a gente vai e faz, atropela. Quando a gente não quer mais conversar sobre isso. Quando a gente simplesmente fala assim, não vai mudar mesmo. É melhor eu seguir minha vida, é melhor eu fazer minhas coisas, é melhor eu tomar a minha decisão, é melhor isso, é melhor aquilo. E às vezes você comunica mais para as pessoas de fora do que com o seu parceiro ou sua parceira. Às vezes você começa a ter aberturas para pessoas de fora do seu relacionamento, para palpitar na sua vida e você não dá atenção devida ao seu parceiro e à sua parceira. Você acaba menosprezando, achando que aquela pessoa não quer mais te ouvir, não quer mais o seu bem. Você começa a julgar que essa pessoa não se importa mais com você. Ou você começa a julgar que tudo aquilo que a pessoa está fazendo é para você, porque ela não quer mais. Ela nem gosta, nem se importa. Mas você não sabe exatamente o que ela está passando. Você não sabe quais são os valores, os princípios que ela tem por trás daquilo que ela está não comunicando ou comunicando. A gente não tem bola de cristal para saber o que a outra pessoa tem no seu pensamento que está gerando aquela emoção e ela reage com você daquela forma. Então basta nós, na nossa capacidade humana, de sermos mais mansos, mais mansas, mais apaziguadores, mas não querer partir para a briga, para querer colocar e colocar o amor nas situações que a gente enfrenta. É uma outra forma de você ver e causar menos conflito, mas é uma forma que te deixa a vida mais leve. Porque se o momento que você se cala é o momento que tudo vai pro brejo. O momento que você se cala é aquele momento que você começa a ver que aquele relacionamento não é mais bom pra você. É aquela situação que você começa a olhar para fora, você começa a ver outras oportunidades, você começa a ouvir outras coisas sobre aquilo que está acontecendo. E ao invés de buscar uma solução, você resolve se calar. Ou você resolve se calar e aquilo vira realmente do avesso lá na frente. Faz sentido isso para você? O meu convite hoje é não se cale. Ou melhor, aprenda a calar no momento certo, a ouvir no momento certo, a interpretar no momento certo, a entender as diferenças das pessoas. E essa diferença a gente só percebe quando a gente se conhece. Quando a gente traz pra gente aquele processo de olhar pra gente primeiro, entender o que a gente está fazendo. É tão mágico ver
a evolução das pessoas, como elas melhoram, como elas começam a se tornar pessoas melhores, porque as coisas começam a refletir em tudo. E o relacionamento que você vive hoje vai ser reflexo na sua vida. Quer você queira, quer você não queira. É difícil se relacionar? Sim, é difícil. É difícil ficar sozinho? Sim, é difícil ficar sozinho. Qual que é a sua escolha? Qual difícil você escolhe? Esse justamente foi o que eu coloquei hoje de manhã. É difícil acordar para fazer exercício? Sim, é difícil. Mas é difícil não ter energia? É mais difícil ainda. Eu escolho enfrentar. Eu escolho me comunicar melhor. Eu escolho fazer das minhas palavras de amor no meu relacionamento. E basta um simples oi, um simples carinho, um simples olhar, um simples... Posso te fazer alguma coisa hoje? O que a gente pode melhorar? Um simples abraço, um simples toque? Às vezes você acha que o outro não quer mais, mas você tá fechando isso no seu relacionamento. Achando que não é mais importante. Achando que não precisa. Achando que não precisa criar mais esses momentos, que é melhor simplesmente cada um, né, fazer o seu movimento. Anteontem. Eu tava com meus filhos assistindo o filme Trovão lá, Thor. Não é Trovão. Thor, Amor e Trovão? Não lembro. Do Thor, enfim, Marvel. E daí o meu bebê começou a chorar, bem no momento do filme, e de repente eu tava pegando uma cena dos dois, do Thor e da Jane lá, a Foster, que eles estavam mostrando o relacionamento deles. Aonde foi o ponto que eles ruíram? Aonde foi o ponto que deu a ruptura no relacionamento deles? E foi justamente no ponto onde a comunicação de ambos não começou mais a criar efeito. Cada um queria uma coisa, cada um queria para um lado, cada um não soube expressar o que aquilo era importante e como os dois poderiam encontrar uma solução. Quando você vai colocar a sua ideia no relacionamento, o seu ponto de vista, convide o outro. Como nós dois juntos podemos achar uma solução para isso? Eu não quero fazer sozinho. Eu não quero fazer sozinho. Existe uma grande diferença quando você usa essa expressão. Deixa eu entender o seu ponto de vista que eu não estou conseguindo. No meu ponto de vista e no meu mundo, quando você faz isso, significa que você não gosta de mim. No meu ponto de vista, no meu mundo, quando você não atende a minha ligação, quando você demora muito para me responder, na minha mente vai longe que você está fazendo algo que eu não gostaria. Na minha mente vai longe que você pode estar até com outra, com outro. No meu ponto de vista, cada vez que você faz esse comportamento, porque me remete a alguma experiência do passado, isso é sinal que vai dar ruim, que não vai dar certo, que o nosso casamento está por um fio. E é isso que acontece. Meu marido tinha uma implicância quando eu comecei a fazer ginástica. Às 5 da manhã, eu tinha um personal lá em São Paulo. 5h30 da manhã. 5h30 da manhã era o horário do personal. E ele tinha uma implicância com isso, achando que eu tinha alguma coisa com o personal às 5h30 da manhã. Mas na mente dele era o que ele tinha construído, o que ele tinha ouvido dos amigos dele. Várias histórias da mulher que tinha traído com o personal. Inclusive de amigos que tinham botado detetives para descobrir o caso da mulher com o personal. Na mente dele era óbvio que eu estava no mesma vibe. Era na mente dele, na construção dele. Até que o dia que eu entendi esse padrão dele, eu disse, vem cá, tem algum sentido isso? Você não me conhece? No seu mundo pode ser assim, no meu não. No meu eu simplesmente estou indo fazer tal coisa. Você consegue compreender? Você quer ir junto? Você quer entender? Porque às vezes é uma insegurança demais. É um domínio que a pessoa quer ter, um controle, como se fosse a bola. Sabe aquela questão da criança que quer pegar a bola, quer ter controle de tudo, quer fazer as vontades dela? Que ela não sabe se expressar. E ela expressa aquilo de uma forma que ela te sufoca. E daí você fala, caramba, não falo mais.
Não falo mais porque dá errado, porque isso, porque aquilo, não entende. Então, era simplesmente uma comunicação. Era simplesmente um atrito de comunicação do que ele percebia e do que eu colocava para ele. Na minha individualidade, daí não era nem de falar. Eu fazia as coisas meio sem falar. Vou lá e faço. Eu comecei a perceber que não, eu precisava trazer ele junto. Até o dia que disse, vem cá, vamos fazer junto? Eu pago pra gente, nós dois vamos fazer academia junto com ele? Daí ele foi começar a entender, opa, que era o meu jeito, eu só queria fazer exercício. Mas às vezes uma palavra maldita ou uma palavra não dita interfere em tudo. Relacionamento é um desafio constante. Se comunicar é um desafio constante. Quando você pega pessoas de temperamentos tão diferentes. Só que essa é a grande chave. Esse é a limonada que você faz todos os dias. O quanto você aprende com a outra pessoa que é tão diferente de você. Se você coloca outra pessoa igual a você, você vai aprender o quê? Você vai crescer como? Você vai evoluir como? E justamente nesse momento que a gente tem tanto o nosso cérebro aí, na reação, que a gente quer se recolher. E dizer, eu não quero mais. É muito mais fácil achar alguém que pense como eu. Vem tantas histórias pra contar. Teve uma vez uma moça que me passou uma mensagem falando de como ela gostaria que o marido fosse. Não era nem marido, era noivo. Eu gostaria que ele fosse assim, que ele fosse assado, que ele fosse mais sensível, que ele me ouvisse, que ele entendesse com a forma como eu penso. Ela começou a falar tanta coisa assim, que eu disse, vem cá, você quer o quê? Realmente você quer ele? Você quer um homem ou você quer uma mulher na relação? Ela, opa, Márcia, eu nunca pensei assim. Pois é, porque tudo que você está falando, opa, bati aqui, tem uma tanta sensibilidade que isso não é da energia masculina. Não é da energia do acolher, do sentir. Homem não é assim. Ele é uma outra forma de se comunicar com você. E nunca vai ser assim. E em contrapartida, é você que vem com isso, porque é seu. Mas como que você expressa que você quer carinho? É óbvio que eu tô assim porque eu quero um beijo. Não, não é óbvio. É óbvio que você precisa fazer um movimento. Aí sim. É óbvio que quem tem que mudar é você. Que é você que tem que fazer essa ação acontecer. É você que tem que dar esse impulso, dar esse primeiro passo. Essa é a forma que você comunica. Você se coloca na frente e faz. Você se coloca na frente e se comunica melhor. Aprende a falar, aprende a ouvir, aprende a calar. Principalmente a dar um tempo para aquilo. Quer evitar brigas? Quer evitar conflitos no seu relacionamento? Aqueles conflitos que não acabam nunca? Quer realmente achar um consenso em determinado assunto? Convide o outro para estar junto. Tome a iniciativa. Baixe o seu ego e o seu orgulho. Essa é a grande mensagem de hoje. A comunicação, ela só vai ser realmente efetiva quando a gente não colocar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa opinião como forma única de interpretação do que está acontecendo. Quando a gente baixa nosso ego, nosso orgulho e deixa eles aqui no lugar que eles precisam estar e fala, olha, eu gosto tanto de você. Eu sonho em construir, sonhei durante muito tempo. Meu sonho e meu modelo de vida é construir algo com você. E no meu ponto de vista, do jeito que a gente está indo, vai acabar em atrito. O que nós dois juntos podemos fazer para mudar essa situação? Com um tom de voz, com uma fisiologia, que isso seja acolhedor. Não, tipo, eu não aguento mais. É sempre assim, a gente sempre briga, nunca mais eu toco nesse assunto, não dá mesmo pra falar, a gente não entra num consenso, porque daí vai desandar. O conselho de hoje é, traga a outra pessoa
com amor, com carinho, como se fosse o primeiro encontro de vocês. Aquele primeiro encontro, segundo encontro, que você quer realmente trazer a pessoa para você. Aprenda a fazer isso novamente, por mais anos que tenham se passado. Não existe o impossível. Não existe relacionamento difícil. É a forma como nós conduzimos que fica difícil. É a forma como nós nos comunicamos que fica difícil. É a forma como a gente não fala mais que fica difícil. É a forma como a gente se larga a mão que fica difícil. Ou na forma que a gente sempre quer ter razão sobre o que está acontecendo. Ou um querer estar acima do outro. Relacionamento, lembre-se sempre disso. É um ao lado do outro. É um apoiando o outro. É um seguindo com o outro. É 50% cada um. Enquanto um quiser estar na frente, quiser ter razão, quiser o que ganha mais, quiser o que sabe mais, quiser ser aquele que está brilhando mais, não dá para se relacionar. E hoje, cada vez mais, eu tenho certeza que não existe vida completa, vida próspera, e não próspera só de dinheiro, mas próspera de abundância, de você se sentir completo, se você não tiver uma outra pessoa, se você não tiver um relacionamento. Ela fica com um sentimento de vazio, porque nós nascemos para isso. Quando Deus criou, Ele criou duas pessoas para se relacionarem. Ele te trouxe várias pessoas. Ele te trouxe várias pessoas para você aprender. O que você não aprendeu nos outros? E você está carregando de novo no seu relacionamento. Será que não é a forma de você se comunicar? Ou de não se comunicar? Que você acaba engolindo, você não quer falar, não quer ter atrito, também não quer mudar. E daí chega um dia e tudo acaba. De novo. Será que não está na hora de tirar esse ego e orgulho de lado, botar eles no devido lugar e dizer, bom, o que eu vou comunicar melhor hoje? Como é que eu me comunico melhor hoje? Como que eu boto mais amor na minha relação? É só assim que a gente consegue construir e lapidar esse diamante que é o nosso relacionamento.